Olá, bom dia a todos. Está começando agora mais uma edição do A Notícia de Frente. Hoje, terça-feira de Carnaval, dia 25 de fevereiro. E é claro, sempre agradecendo a você pela honra da sua companhia. E hoje, aqui no Notícia de Frente, nós teremos uma entrevista especial com o ex-senador, ex-governador, ex-deputado federal, ex-prefeito, acho que ex-conselheiro do Tribunal de Contas, Júlio José de Campos. E participa aqui da entrevista aqui, o professor Lorenberg Alves e Antero Paes de Barros. Bom dia, senador. Bom dia, Lúcio. Bom dia, professor Lorenberg. Bom dia, senador Antero. É uma satisfação imensa atender o convite de vocês, gentilmente, em boa hora, para conversarmos um pouco nessa terça-feira de Carnaval, que está muita gente ainda com ressaca, mas tem muita gente que acompanha o tão famoso e badalado noticiário Notícia de Frente. Bom dia, Antero. Bom dia, Lúcio. Bom dia, professor. Bom dia. Dentre os vários títulos, agora tem que ser senador Júlio Campos, né? Bom dia ao telespectador e telespectadora. Bom dia, professor Lorenberg. Bom dia, Lúcio Sode. Bom dia, senador Antero. Bom dia, senador Júlio Campos. Bom dia, telespectador. Bom, começando aqui a nossa conversa aqui pelo fato mais recente, né? O Democratas colocou o nome de Júlio Campos como pré-candidato ao Senado da República. É para valer essa disposição de ser candidato ao Senado ou é para tentar negociar, arrumar uma primeira suplência? Ou não passa por aí? Veja bem, Lúcio, eu não ia, um ex-governador de Estado, um ex-senador da República, um ex-deputado federal por 3 mandatos, ex-prefeito municipal de Várzea Grande e ex-conselheiro aposentado, aliás, não é ex-conselheiro aposentado do Tribunal de Contas, a esta altura da vida, com 73 anos de idade, eu iria colocar seu nome numa disputa eleitoral para brincar, para negociar uma suplência. Quando surgiu, não era meu desejo que acontecesse essa vaga, Antero. Eu nunca torci contra a eminente senadora Selma Arruda. Pelo contrário, fui até um certo ponto crítico, porque achei que a maneira como agiu a Justiça Eleitoral e os seus algozes foi muito rápida e precipitada num processo tão problemático, tão diferente como esse, que foi a cassação da senadora. Mas já que o Poder Judiciário Eleitoral decidiu cassar o mandato e convocar uma nova eleição, eu procurei a direção do meu partido, procurei primeiramente o presidente da Assembleia Legislativa, deputado Eduardo Botelho, que é um político em ascensão dentro do quadro do nosso partido. É um político que tinha tudo para construir uma candidatura ao Senado com muita perspectiva de vitória, graças ao seu habilidoso modo de conduzir a política mato-grossense, em especial o Poder Legislativo Estadual. O deputado Eduardo Botelho estava ao lado do deputado Gilmar Dal Bosco, nosso líder e ex-presidente do diretório, e também, após o deputado Eduardo recusar este convite, o deputado Gilmar também falou que não teria problema nenhum e que o candidato deveria ser eu, Júlio Campos, que era um bom nome ainda à altura. Eu falei, será que eu tenho condição, a esta altura da vida, já fora da política há 6 anos, porque meu último mandato de deputado federal terminou em 31 de janeiro de 2015, né? Ainda tempo da ex-presidente Dilma Rousseff. Foi o último mandato que eu tive pelo DEM lá em Brasília, como federal por Mato Grosso. Eles falaram, não, você tem todas as condições. A partir deste momento, eu comecei realmente a pensar nessa perspectiva. Consultei a minha família, os meus amigos mais próximos, e todos entenderam de que realmente havia uma possibilidade de eu viabilizar uma candidatura nesta eleição suplementar de 26 de abril. Coloquei meu nome à disposição do partido, mas democraticamente o presidente Fábio Garcia, que é um jovem, valoroso, falou, vamos abrir para todas as opções. Ou seja, não só para uma candidatura própria, e quem dos 55 mil filiados entender de se habilitar, pode se habilitar. E aí a comissão executiva resolve, ou até numa possibilidade de proposta antecipada de coligação partidária. Transcorrido o prazo de quase 30 dias, encerrou-se no dia 14 último a abertura da possível candidatura de alguém que quisesse, e só ficou meu nome. O deputado Gilmar ensaiou a disputa, mas terminou desistindo. Então, no dia que nós fomos reunir com a alta direção do DEM,
presidida pelo governador Mauro Mendes, pelo senador Jaime Campos, que são duas grandes bandeiras, pelo deputado Eduardo Botelho, deputado Elmaldo Abosco, presidente Fábio Garcia, deputado, ex-deputado e deputado federal, suplente de federal Adriano Silva e Júlio Campos, né, ex-governador Júlio Campos, chegou-se à conclusão de que realmente o meu nome poderia ser indicado pelo partido para disputar essa vaga de senador. Então, no momento que eu fui autorizado pelo partido, comecei a construir um projeto político, procurando articulação junto com outros companheiros, né, junto com outros partidos políticos que pudessem somar para que eu viesse ter sucesso numa eleição dificílima essa, que vai substituir também uma grande senadora, uma pessoa que vai fazer parte do Senado, porque eu acreditava que a senadora Selma Arruda seria tão boa senadora na parte jurídica, na parte institucional do Senado, como foi o ex-governador Pedro Táxi, na época que foi senador. Essa reunião foi realizada no Palácio? Foi realizado no gabinete do governador, porque ele estava com a agenda muito lotada e nos pediu que a comissão saísse do partido e fosse até a sua sala para fazer a sua participação. E nessa reunião, até foi bom que você... Porque participaram outros membros, além desses que o senhor citou, né? Não. O secretário da Casa Civil, Mauro Carvalho, não participou disso? Não participou. E nem o Beto Doisão? Nem o Beto Doisão, porque foi uma reunião do partido. Eles estavam, no momento antes da reunião, eles deixaram a sala do governador e só permaneceu os 7 membros da executiva do partido. Mas eles chegaram a dar alguma opinião antes da reunião? Não sei, porque eu cheguei em cima da hora. Não, chegaram a dar uma opinião para o senhor. Não, antes... Se o senhor tivesse conhecimento. Não, uns dias antes dessa reunião, eu vi uma entrevista do ilustre companheiro nosso, amigo, Dr. Mauro Carvalho, chefe da Casa Civil, dizendo que seria aconselhável o DEM não ter candidato ao Senado, mas sim abrir mão para uma parceria com um dos partidos aliados nossos de 2018. No caso, tínhamos outros 2 nomes que estiveram firme na batalha, que foi o atual vice-governador, Dr. Otaviano Pivetta, que é um grande companheiro nosso, do PDT, e o Dr. Carlos Fávaro, que é o senador interino, por decisão do Supremo Tribunal, para que eles pudessem disputar também. Mas nenhum deles manifestaram, assim, em termos de conversação com o partido, né? Porque toda conversa tem que ser com o partido. São pré-candidatos, são de ótimos níveis, mas não chegou a levar até o nosso conhecimento. Mas naquela manifestação do secretário da Casa Civil, Mauro Carvalho, tudo bem, ele não é do Democratas. Ainda Aí não. ele diz o seguinte, olha, o Democratas devia se abrir ao diálogo para não ficar isolado. Nesse momento aí, ele não estava falando como porta-voz político do governador Mauro Mendes? Você entende que a função dele, né, como chefe da Casa Civil, é de interlocução não só política, como administrativa do Estado. Ocorre o seguinte... Mas tomou um pito forte do senador Jaime Campos, né? Você conhece o senador Jaime Campos? É um pito assim, ô menino... Não, o senhor, quando você filiar no DEM, você dá a opinião, realmente, né? o DEM tem essa característica. Quem é filiado tem direito a tudo. Quem não é filiado não tem direito a nada. Isto vem de Brasília... Tem que ficar quietinho, é isso? Bem, já foi eu mesmo já convidei o Mauro Carvalho, já convidei outros secretários de Estado. Alguns aceitaram o convite. Já está afiliado conosco Marcelo Padeiro, já está afiliado conosco o Alan Porto da Educação, já está afiliado vários secretários do governador, já aceitaram vir para o DEM. Mas ele achou, ele era afiliado junto com o Blairo Maggi no PPR. E ele falou, eu vou cancelar minha filiação, vou ficar sem partido para poder exercer com mais, sem nenhum acerto, a Casa Civil. E ele está até hoje desfiliado, mas se ele quiser filiar, é bem-vindo, como também qualquer outra personalidade que quiser vir somar conosco, o partido é aberto. E a partir da filiação ele poderá dar palpite, né? Pode dar palpite, aí vai ter direito a votar. É verdade. Eu acho que aqui, o Grupo Gazeta de Comunicação tem vários sócios. Os sócios podem dar palpite aqui dentro. Agora, quem não é sócio... Desde que concorde com o Dorileu. Estou brincando. Também. Então, quer dizer, o seu nosso querido amigo Mauro Carvalho sentiu meio constrangido, a maneira do senador Jaime Campos, ele ficou um pouco chateado com a declaração do Mauro Carvalho, porque o Mauro não conversou conosco e já foi mandando pela imprensa um recado, e Jaime não aceita esse tipo
de coisa, né, receber recado pela imprensa. Não, mas Nós temos mantido um bom relacionamento com o Pivetta, temos conversado com o Fábio, eu já almocei com o Fábio, tenho conversado até com os não aliados, que não foi aliado nosso de 2018, como é o caso do Nilson Leitão, como é o caso do Emanuel Pinheiro, que é do MDB, do Nery Geller, que é do PP, do Max Ruse, que é do PSDB. Hoje... O Emanuel Pinheiro, com um detalhe, o MDB foi parceiro do Mauro Mendes. Ele não MDB. Foi. Ele foi e votou com o Hélito. Emanuel Pinheiro do MDB não votou foi. Com o Hélito Fagundes, por questões de compromissos anteriores à eleição, porque quando ele foi candidato a prefeito de Cuiabá, o Hélito foi carregador de bandeira dele. Ele justificou que, olha, não temos como eu não ir com o Hélito Fagundes. E o Bezerra liberou ele na época, né? Porque o cacique do MDB, o comandante-chefe do MDB, Carlos Bezerra, liberou o Emanuel para aquela posição. Infelizmente, deu no que deu, perdeu com o Hélito Fagundes. Só para não sair do tema aí, independente do secretário da Casa Civil, Mauro Carvalho, ser ou não filiado ao DEM. O Jaime falou que era infanto-juvenil. Isso é infanto-juvenil, falou na imprensa, infanto-juvenil, vai dar palpite aqui nos profissionais, etc e tal. Mas você não acha que o infanto-juvenil está demonstrando realmente que pode haver um isolamento do DEM? Porque assim, o DEM tem a candidatura do governador Mauro Mendes, aí tem uma série de partidos que apoiam o DEM. O DEM tem a candidatura do senador Jaime Campos, uma série de partidos que apoiam o DEM. Aí surge uma vaga de senador, aí não, aí tem que ser irmão do senador e tem que ser do DEM. Tempo. Nenhum aliado presta, não pode ser, só pode ser do DEM. Se dependesse do senador Jaime Campos, eu não ia colocar minha candidatura, mas eu sou independente até. Você sabe que sempre tive minha vida própria, contrariando Várzea Grande. Eu contrariei Jaime Campos, disputei a prefeitura de Várzea Grande contra Murilo Domingues e perdi a eleição. Se dependesse do Jaime Campos, eu não estaria até hoje no Tribunal de Contas se aposentar. Estaria já sido presidente, vice-presidente do Tribunal de Contas, estaria lá. Não. Em 2008, eu resolvi enfrentar a prefeitura de Várzea Grande, o Jaime descontente, renunciei 10 anos de mandato, 12 anos de mandato, e requeri minha aposentadoria e fui para a luta na Várzea Grande para ser prefeito. Quer dizer, então a minha vida política não depende só de Jaime Campos. Eu tenho vida própria, você sabe, sempre tive. Aliás, iniciei na política antes do senador Jaime Campos, né? Eu estou na política desde 72, quando você era um guri ainda, garoto novo, lá na nossa 24 de outubro, nossa vizinhança, saudoso professor Ranulfo, Dona Almira, conheci o Antério, o Zé Luiz, toda a família do Helena, que eram nossos vizinhos, nossos amigos, correligionários do antigo PSD, de Filinto Milho e Pulso de Arruda. O que ocorreu? Eu larguei, falei, não, eu vou ser candidato a prefeito, falei, você vai perder. E realmente perdi a eleição, mas disputei. Então, quer dizer, eu acho que o Jaime Campos tem força política, preciso do apoio dele, preciso. Mas eu não podia, eu coloquei meu nome à discussão do partido como Júlio Campos, né? Não como irmão do senador Jaime Campos. Né? Aliás, porque eu sou mais velho. Não, você não tem como dissociar, né? Não tem como dissociar, mas em compensação eu tenho minha carreira política independente. Né? Mas ele estava mais feliz que o pinto no lixo, ao lado do Davi Alcolumbre, quando o Davi Alcolumbre falou, Júlio é nosso general, lá, o Jaime ri até aqui. Mas, general, claro, tem tempo de serviço. Claro, que não fica satisfeito com elogio para o irmão. Deixa eu me posicionar com relação a esse generalato. O que ocorreu? Quando o Davi Alcolumbre chegou lá em Brasília, em 90 e poucos, como deputado federal, eu era o decano dos deputados federais. O mais antigo deputado federal e o mais velho da bancada do DEM em 2010 era Júlio Campos. Então, toda vez que tinha uma reunião da bancada, vai eleger o líder. Quem que preside a reunião? O maior, o mais antigo e o mais antigo e o mais velho dos parlamentares do partido. Então, eles me chamavam naquela época já, General Júlio, permissão para mim votar no Caiado, porque eu conseguia naquela época, Antero, pela minha habilidade, fazer um acordo dentro do partido para não ter briga pela liderança. Um ano foi a CM, o outro ano foi o nosso amigo Ronaldo Caiado, o outro ano foi Mendonça Filho, porque era uma pancadaria no meio de 28, 30 deputados.
E eu acalmava. Então, fiquei com o título de general e de chanceler. Uns deles me chamam de chanceler, porque diz que eu era muito habilidoso para não deixar o partido rachar. Entre os quais o Onis de Lorenzoni, que era muito raivosinho, nervosinho, também eu acalmava ele. Senador, sim, o senhor foi eleito senador por Mato Grosso em 1990. Se não me falha a memória, o senhor obteve 331.212 votos. Em 91, o senhor assume como senador e acaba o mandato em 99. Portanto, já se vão aí 21, 22 anos. O que o eleitor mato-grossense pode esperar do senador Júlio Campos, eleito agora em 2020, e qual é a campanha, qual é o erro que o senhor cometeu naquela oportunidade que o senhor não irá repetir agora? Veja bem, a idade forja o cidadão. Eu fui governador com 36 anos de idade, de 36 aos 39, 40 anos. Cometi muitos erros, muito impetuoso, muito jovem, muito vaidoso, é natural, o cargo sobe na sua cabeça. Eu fui prefeito também com 25 anos, fui prefeito de... Fui muito dinâmico, mas também cometi muitos erros, muitos desacertos, né? Era impetuoso, quase morri. Essa cena que aconteceu essa semana no Ceará com o nosso ilustre senador Cid Gomes, eu tive naquela época, em 1974, 73, lá no Cristo Rei, quando comecei a abrir a 31 de março, eu lembrei muito bem dessa cena quando vi a cena do Ceará. Eu também subi em cima o tratorista da prefeitura, estava abrindo a 31 de março, tinha muitas mangueiras, muita chácara ali, porque era uma invasão. Aquela área era do município, né, que a aeronáutica tinha, e eu afastei a cerca da aeronáutica para fazer o Cristo Rei. E aí, professor, eu também inventei essa história de subir numa patrol da prefeitura para abrir o quintal do cidadão, e ele saiu com uma espingarda. Só que o tiro, em vez de pegar em Júlio Campos, pegou na patrol da prefeitura de Vargas, mas foi uma correria fora do comum. Então, o que ocorreu? A gente é muito jovem, mais impetuoso. Como governador também, eu cometi um erro grave, aquela história da caneta. Não sei se o senhor lembra, Antero. Eu tinha ido negociar um empréstimo em Londres, 100 milhões de dólares, e de retorno para Londres, houve atraso de avião, eu cheguei muito cansado. Quando desembarquei no aeroporto, então o secretário de Planejamento, doutor Beluca, me comunicou, governador, a professora Seguria Alves, que é a presidente, não do Sintep hoje, daquela época, é a Associação Mato Grossense dos Professores, e declarou uma nova guerra. Mas eu acabei de dar aquela reclassificação de nível para todos os professores de Mato Grosso, atendendo o pedido do então deputado Oscar Ribeiro, que era o pai da educação naquela época, das professoras de Mato Grosso, e já está uma greve 90 dias depois. Falei, quer mais ou menos, sei lá. Eu estava zangado, cansado, irritado. Falei, olha, a mesma caneta que nomeia, promove, dá aumento, também demite. Foi um crime, né? Foi um erro tremendo, uma falha total. Então, mas ficou na história a lenda, que até hoje o pessoal lembra, quando eu vejo comentários dos sites, lembra dessa história. Eu era vereador na época, a gente tratava com a caneta sanguinária do foi terrível. A oposição muito competente, o MDB, os partidos de oposição, que eu tive uma oposição. Há pouco tempo atrás estava aí nas redes sociais, né? E de novo. Assim, olha, não esqueceram da caneta ainda, viu? A caneta sempre está lembrada. Mas tem a caneta do bem também, né? A mesma caneta que puniu, assinou a anistia para todo mundo, renomeou todo mundo que foi demitido. Eu não tenho coração de punição. Então, professor, como senador, eu fui eleito realmente em 90 na eleição da União por Mato Grosso, que é Jaime Campos saiu governador, Oswaldo Sobrinho vice-governador e Júlio Campos senador, tendo como suplente Zanetti Cardinal e Antônio Cato. Zanetti do PL de Rondon Lopes e Antônio Cato do PTB de Sinop, né? Estão vivos hoje até. E nesse período, ao assumir ao Senado, eu já tive muita sorte, porque eu cheguei lá já apadrinhado, bem recebido pelo Marco Maciel, que era o líder do nosso partido na época, PFL. O que ocorreu? No primeiro dia de Senado, eu já fui indicado para ser presidente da Comissão de Serviços e Infraestrutura do Senado. Temos como vice um monstro sagrado, Dr. Mário Covas. Já imaginou se ter vice-presidente da comissão, um homem que teve 8 milhões de votos, e eu, um senador de 331 mil votos. Mesmo assim, eu habilmente conduzi bem a comissão. Daí, há 2 anos, eu fui eleito primeiro secretário do Senado Federal.
pela primeira vez, um mato-grossense alçou a primeira secretaria do Senado Federal. Né? Muito bem. O último mato-grossense foi antes da divisão, que foi o Fernando Corrêa da Costa, ex-governador por 2 vezes desse estado. Então, conduzi muito bem a primeira secretaria, e quando chegou na sucessão de 1995, que o presidente Sarney foi escolhido para presidente, ele só condicionou uma coisa: eu aceito ser presidente do Senado, depois de ser presidente da República, com uma condição, desde que o Júlio seja o meu vice-presidente. E eu tive que, então, continuar na mesa do Senado como vice-presidente para assumir a parte administrativa que o presidente do Senado não queria, né, exercer aquela função burocrática do Senado, que o presidente também ainda participa. Ocorre que eu fiz um mandato de senador bastante atuante, mesmo exercendo o cargo na mesa diretora, que o Antero sabe que não é fácil você ser membro da mesa diretora, ter que cuidar da administração interna do Senado e também exercer o seu mandato. Mas mesmo assim, aqui está a prova. Eu trouxe de presente aqui para o senhor que é intelectual, ou então para o arquivo da TV Gazeta, um relatório completo. Os 8 anos de meu mandato são 8 livros relatando os meus projetos, os meus pareceres técnicos, porque muita gente confunde a figura do senador como um mero caçador de verba, caçador de emenda. Não, eu fui um senador que apresentei inúmeros projetos de interesse do país, um plano que até hoje não conseguimos colocar na prática, um projeto importante, foi o plano de gerenciamento do Pantanal Mato-Grossense, que até hoje ainda continua sem um gerenciamento. Retomando a pergunta aqui do professor Orenberg, e agora? O senhor pretende ser candidato ao Senado. Qual é o foco de Júlio Campos nessa candidatura? Veja bem. Primeiro, é educação, é saúde, eu vou ser um senador atuante. Ou é o seguinte, ou o senhor vai ser o do agronegócio? Pelo amor de Deus, não. Eu não quero ser taxado, não vou, pelo contrário, não vou combater o agronegócio, vou ajudar e prestigiar as reivindicações de qualquer segmento, principalmente do agronegócio, que é a mola mestra do desenvolvimento econômico e social de Mato Grosso. Não vamos desconhecer a força do agronegócio na geração de emprego e renda nesse estado. Estarei lutando, mas eu vou cuidar. Primeiro, vamos batalhar para refazer o Pacto Federativo do Brasil. Porque não é justo, professor Orenberg, não é justo, senador Antero, não é justo, Lúcio. Hoje o Brasil é um país injusto com os estados e municípios. De cada R$100 que o cidadão paga de imposto, R$63 fica em Brasília, na mão do presidente da República, na mão do governo federal, e apenas 37. 24 é transferido para os estados e municípios, e 13% para os municípios. E o cidadão mora onde? Mora no município, mora no estado, não mora em Brasília. Eu sou a favor daquela tese que o presidente Bolsonaro, e através do ministro Guedes, fala: mais estados, municípios, menos Brasília. Porque hoje o poder está. Então, vamos rediscutir para valer o Pacto Federativo, né? Porque do jeito que está hoje, o prefeito, o governador, os parlamentares vivem de chapéu na mão em Brasília, caçando emenda, caçando liberação de recursos. Mas para isso, o senhor não precisa ser senador. Sabe por quê? Porque é o seguinte, porque em 2018 esse compromisso foi assumido pelo irmão do senhor. Ele falou que ia lá para lutar. Mas ele está lutando. Mas se chegar uma outra voz para reforçar a luta do Jaime, do Hélito, que o Hélito também é um grande senador para o Mato Grosso, não vamos desconhecer, é um batalhador. Ele luta muito pelos interesses do Estado, o senador Hélito. O senador Jaime Campos tem feito um trabalho muito bom no Senado. E tem algumas teses que nós somos diferentes. Eu e o Jaime pensamos diferente com relação... Por exemplo, eu sou da linha do Sérgio Moro, bastante. Meu Facebook, meu Facebook, se você me acompanha, você vê, toda vez que o Sérgio Moro planta uma ideia, um projeto, eu aplaudo e ponho que estou junto. Por quê? Já não sei se os outros senadores são... Só aproveitando aqui. O senhor falou isso aí, porque só aproveitar rapidinho aqui. O DEM é contra o Sérgio Moro. O DEM é contra o combate à corrupção. Eu queria só resgatar. Não é todo o DEM, não. Não é todo o DEM. Quando eu fui do PFL... O presidente da Câmara e o presidente do Senado. Bom, mas não eles estão lá sentados para impedir o combate à corrupção. O senhor disse aqui, só complementando o que o Antero colocou, o senhor disse aqui o seguinte, que tem algumas coisas que o senhor pensa diferente do seu irmão Jaime Campos. Aí o senhor complementou. Uma delas é em relação ao ministro Sérgio Moro. Então, o pensamento dele é diferente. O senador Jaime, até poucos dias atrás, não queria assinar, atendendo a alguns pedidos lá de colegas dele, o assunto da
prisão em segunda instância. Eu bati duro, consegui que o senador Jaime Campos fosse um dos últimos a assinar e assinou. Falei, senador Jaime, o senhor tem que seguir essa orientação. O povo brasileiro está clamando por isso. Então, mas não tem nada que o ministro pediu, gente do Supremo, gente sei lá. Vamos junto com o povo brasileiro. Quer dizer que o ministro do Supremo está pedindo para o senador não assinar a prisão em segunda instância? Você sabe como que é a pressão. Não, eu sei, mas não, só estou querendo confirmar. Tem coisas assim que... Agora, vamos continuar. O senhor perguntou. Além do Pacto Federativo... Eu quero voltar à questão... São as ideias, então a ideia minha vai ser ouvida. Qual que é outra meta tá minha? Bom. Eu quero ver o combate à corrupção, que o DEM está contra combater a corrupção. Perfeito. Pacto Federativo, o investimento na educação, eu sou contra qualquer mudança no percentual. Né? Eu acho que só o país vai ser um país desenvolvido quando realmente a educação for prioridade absoluta. A educação de primeiro grau até o grau superior. Porque o que ocorre? Hoje, o Brasil, se tivesse durante os 20 anos do regime militar dedicado realmente para valer na educação, ia ser outro país. Ia ser um país de primeiro mundo. Mas não, infelizmente, investiram muito na infraestrutura, reconheço. Não vamos desconhecer que foi o período militar, foi um país que o país cresceu muito em termos de estrada, de telecomunicação, mas a educação poderia ter sido melhor. Embora tivemos grandes ministros da educação, como foi Jabas Passarinho, como foi Rubens Ludovic e tantos outros que passaram, Esther Figueiredo Ferraz. O que ocorre, professor? Além da educação, quer uma saúde de melhor qualidade, o SUS é um grande programa, desde que fosse bem administrado. Infelizmente, o SUS se perde pelos caninhos, são milhões de recursos com maus administradores, com maus gestores, essa coisa toda. Temos também, vamos batalhar pelo meio ambiente, né? Não sou nada contra a água, mas eu acho que o meio ambiente tem que ser. Eu fui autor da Constituinte de 88, junto com o Fábio Feldman, junto com o Sarney Filho, do capítulo do meio ambiente na Constituinte. O senhor estava lá, senador, participando da Constituinte como deputado federal de Mato Grosso, lembra muito bem. Eu não optei pela parte de ir para a área de discussão de governo, plano dessa coisa, fui discutir, fui para a Comissão de Meio Ambiente, trabalhei muito. Tanto é que há poucos dias atrás, o Fábio Feldman veio fazer uma palestra aqui no Tribunal de Justiça. E ele pediu para o desembargador Carlos Alberto, presidente, eu quero que o senhor ligue para um grande amigo que eu tenho aqui. Ele achou que fosse algum ecologista famoso. Não, Júlio Campos. Ele falou, você conhece Júlio Campos? Conheço, foi meu colega de Constituinte, quer dizer, então tem algumas metas que eu vou fazer lá, que eu gostaria, e vou também ser muito lutador a favor dos aposentados. Eu acho que o aposentado brasileiro está sendo muito sacrificado. Não é porque eu sou aposentado, né? Mas eu acho que essa reforma da Previdência castigou bastante, né, os aposentados brasileiros, como também aqui no estado de Mato Grosso, os aposentados foram muito sacrificados. Falar nos aposentados aqui, antes do Antero retomar a questão do DEM, que essa questão é importante ser respondida, o que o senhor achou aí de ter sido aprovado aí um desconto de 14% para quem ganha, para o aposentado que ganha a partir de R$3.000. Isso é da nossa Previdência aqui do Estado. Eu sei, da lei da Assembleia. Qual que é a opinião do senhor sobre isso? Veja bem, eu gostei muito da ideia do deputado Wilson Santos, que queria fazer uma desconto da Previdência gradativa, né? De acordo com o nível de salário, começava com 11%, ia para 12%, para 13%, até chegar nos 14%. Era muito bem vista por mim essa ideia, mas infelizmente os números que o governo fez não dava para superar o grande déficit que tem hoje. Hoje o déficit da Previdência por Mato Grosso, mensalmente, é de quase 100 milhões. Mas não dava para superar, senador, porque o DEM, através do deputado Delmar Dal Bosco, ficou contra fazer aqui o que foi feito em Brasília. Porque em Brasília foi os que ganham acima de 18 mil, 19 mil, 20 mil, 25 mil, 30 mil, 35 mil. Taxado mais. E até 22%. Isso. Aí 22, 21, eu 19, acho que era mais 18. Justo. Pois é, mas aí o DEM foi contra. Não foi o DEM, um deputado do DEM. O líder. Não, mas o partido não reuniu para isso, Antero. Porque se o partido tivesse reunido para isso, na comissão executiva do partido, ia ter um debate lá dentro. Eu ia defender a minha tese. Aí protegeu os mais ricos, entendeu? Infelizmente, isso pode ter ocorrido. E prejudicou os aposentados que o senhor agora quer defender. Não é que eu quero defender, eu sempre defendi.
Eu sou o político mais aberto e liberal desse estado, Otero. Até hoje as pessoas encostam em mim, pegam no meu braço, põem bilhete no meu bolso e falam comigo, reivindica, manda recado para Mauro Mendes, manda recado para Jaime Campos. Esse aposentado que ganha R$3.000, que não descontava nada, vai descontar 14%. Vai doer muito. O que é que o senhor pode dizer para ele? Como é que ele está se sentindo? Eu sei que ele deve estar se sentindo muito triste, né? Como eu fiquei chateado. Mas o que eu vou fazer? A Assembleia aprovou, era uma meta o governo do Estado podia ter feito algumas coisas. Eu ainda achei que o governador Mauro Mendes, porque ia ser geral, o governador Mauro Mendes já fez um grande de aceitar aquela emenda da Assembleia, a Assembleia endureceu, falava a partir de R$3.000. Já imaginou o cidadão que é aposentado com R$1.500 tem que pagar 14%, Lúcio? Não dá, né? É um escândalo. Senador. Não, pois é, mas na lei da iniciativa privada é até o teto, né? 5 mil e pouco não paga nada, né? Uhum. Até, na realidade é 6 mil hoje. 6 mil, não paga nada. Professor, 6.045. professor, antes do senhor colocar o próximo questionamento, Antero tem a preferência aí, na questão do DEM, da corrupção. Sim. Olha, eu acho que está pegando mal demais pro DEM. Essa questão da prisão em segunda instância não anda na Câmara, porque Rodrigo Maia do DEM não deixa. Pressionado pelo Centrão, Antônio. Pressionado pelo Centrão, não sei por quem. Pressionado pelo Centrão, pressionado pelos bandidos do Congresso Nacional, vamos ser sinceros. Pressionado por uma ala do Supremo Tribunal Federal que não quer condenar Granfino. Enfim, a sociedade quer votar e o DEM não deixa. Votar a prisão após segunda instância, que no mundo inteiro é assim. Claro. Aliás, é uma ilegalidade não votar. O certo, se nós tivéssemos um Supremo, era nem precisar votar coisa nenhuma, porque o Brasil é signatário do Pacto de São José. Costa Rica. E lá está escrito que duplo grau de jurisdição e ponto final não precisa do terceiro grau. Mas, enfim, o DEM não deixa votar a prisão em segunda instância na Câmara e o DEM não deixa votar no Senado. Boa notícia, o senador Jaime assinou, mas o senador Jaime deveria, Davi Alcolumbre, se não é dono do Senado, tem que colocar isso aqui em votação. E não consegue fazer isso. Então o Davi Alcolumbre, do DEM, não deixa votar no Senado, apesar de ter 43 assinaturas, portanto tem maioria no Senado para votar. E o presidente, que é do DEM, não deixa votar. E na Câmara, o Rodrigo Maia não deixa para votar. Eu fico com dó, sabe do quê? Do candidato a prefeitinho de qualquer município brasileiro que vai defender o democrata. Só olha, nós vamos combater a corrupção. Mas como? Seu partido é que não quer combater a corrupção do colarinho branco. Infelizmente. E esse tema vai ser tema lá do Senado. Não adianta ter 43. O Davi Alcolumbre senta em cima e não deixa votar. Mas eu acho que está errado também os 43. Porque se eu tivesse lá, pela pouca experiência que eu tenho de regimento, mas conheço um pouco, nós tínhamos que fazer uma greve branca. Não vai pautar nenhuma matéria nesta casa sem não colocar em pauta o projeto da prisão de segunda instância. Aí sim, mas os senadores também tem algum que assinaram, mas estão também torcendo, assinou... Como o Jaime Campos, né? Não sei se Jaime Campos... o Jaime assinou e ficou contra o COAF. Né? Assinou e ficou contra o Moro lá no COAF. O COAF é um assunto que o próprio Bolsonaro mandou isso foi votar. Ótimo, mas é um retrocesso. O COAF é um acordão do Bolsonaro, do Flávio Bolsonaro. O COAF é para salvar o Flávio Bolsonaro. Né? O COAF passou a ficar ruim porque descobriu a movimentação do Flávio Bolsonaro. E da rachadinha do Rio de Janeiro. Aí o COAF não presta. Até ali não tinha problema nenhum do COAF ficar lá no Ministério do Moro. E o presidente Bolsonaro garantiu que ficaria lá. Quer dizer, essas traições no combate à corrupção é que não dá certo. Então, você acha que o presidente Bolsonaro tem a ver com esses troços tudo? Ué, eu acho que tem um grande acordão, do qual ele participa. Agora, essa semana, ele fez um acordo lá com Rodrigo Maia e Davi Alcolumbre. Isso aí é um assalto aos cofres públicos. De 30 bilhões de reais, botaram um jabuti num projeto de lei, uma emenda de que 30 bilhões de reais do orçamento serão liberados pelo relator diretamente para os parlamentares. Mas não é a emenda... Aí o Bolsonaro vetou, não, positiva. além dessa.
além dessa. Aí o Bolsonaro vetou, e aí o Rodrigo Maia empirou. Por isso que o general Heleno falou, não podemos mais aceitar essas chantagens que estão acontecendo aqui. O motivo é esse. Quer dizer, e o democrata está muito mal posicionado, senhor. Porque o que vai... Por isso que Júlio Campos tem que ir para lá para reposicionar o DEM, porque eu participarei das decisões da cúpula, vou participar, porque eu sou enxerido, você sabe. Eu não vou chegar lá para ficar o senador de boa tarde, boa noite, não. Eu vou participar, porque eu sempre participei. Desde quando eu era deputado federal, em 78, professor, eu cheguei lá, já fui primeiro secretário da Executiva Nacional do antigo PDS. O presidente era José Sarney, e eu era primeiro secretário. Porque eu falei na primeira reunião da bancada, eu me posicionei, e aí falou, esse cara é bom, esse cara sabe contestar. E aí já me chamaram para compor a cúpula do partido. Porque se você fica lá só dando boa noite, bom dia, concordar, não dá. Senador, hoje eu vi no site, hoje não, sexta-feira, eu vi no site Folha Max uma matéria muito rápida dizendo que está faltando muito pouco para que o grupo Campos e o grupo do governador se rompa. E aí eu li essa matéria e vi uma série de pessoas, de internautas, dando opinião, e um dos internautas, que me fugiu o nome agora, falou: o governador provavelmente irá filiar-se ao partido que o presidente da República está criando. O que há de verdade nessas duas situações? Eu só quero pedir uma coisa. A gente vai ao nosso intervalo comercial e na volta o senhor responde aí se a sua opinião é que Mauro Mendes sai ou continua lá no Democratas com Júlio e com Jaime Campos. Nós voltamos daqui a pouco. De volta com a notícia de frente desta terça-feira de Carnaval. E numa entrevista aqui com o ex-senador Júlio Campos, que agora quer ser novamente, quer dizer, candidato ao Senado. E o professor Hollenberg tinha feito uma colocação aqui no final do bloco anterior. O senhor pode recolocar? Senador, saiu uma notinha, uma notícia muito rápida no site Folha Max, dizendo que está faltando muito pouco para que o grupo Campos rompa com o grupo do governador Mauro Mendes. E um dos internautas que estava opinando sobre a notícia disse que provavelmente o governador Mauro Mendes deixará o DEM e irá filiar ao partido do Jair Bolsonaro, do presidente da República. O que há de verdade nessas duas notícias? Nenhuma verdade, porque o nosso relacionamento político e pessoal com o governador é muito bom. Tanto é que nessa reunião que nós tivemos para meu nome ser autorizado a construir essa candidatura ao Senado, nós pedimos ao governador que apenas ele mantivesse neutro neste momento até dar os encaminhamentos devidos, porque ele tem 2 ou 3 grandes aliados que estão na parada para o Senado Federal. Não seria bom ele desgastar com nenhuma corrente que compõe esse amplo arco de aliança. E nós estamos ajudando o máximo possível o governador em todo sentido, não só político, como administrativo e até econômico-financeiro, Mas ele já disse que não vai ficar neutro. Sim, mas depois quer encaminhar. Eu vou chegar lá. Por que ele disse isso? E o que ocorre? Realmente, o governador Mauro Mendes foi convidado, há uns dias atrás, pelo presidente Jair Bolsonaro, para filiar-se ao Aliança. Ajudar até a montar a Aliança do Brasil aqui em Mato Grosso. Mas, de pronto, ele recusou e, como disse ao presidente, francamente, eu estou muito satisfeito com o DEM. Tenho tido muito apoio do DEM Nacional aqui em Brasília, tenho muito apoio do senador Jaime Campos, né, em termos aqui de atuação no Senado, e tenho uma sustentabilidade muito grande do presidente da Assembleia, que é do DEM, deputado Eduardo Botelho, e também do líder do governo, que é o deputado Emanuel. Eu não gostaria, nesse instante, de fazer nenhum compromisso com o senhor, presidente, em sair do meu partido. Estou satisfeito com o DEM e quero permanecer no DEM. Então, nesse momento, não há
né? Houve esse convite, mas o governador garantiu para nós que ele permanece no DEM. Da parte nossa, não há nenhuma dificuldade de relacionamento com o Mauro. O pessoal acha, nós não somos de amolar o Mauro Mendes. Nós nunca fomos de ficar no palácio pedindo cargo, pedindo emprego. No início do governo, eu procurei levar ele as reivindicações que o partido recebeu. Não que Júlio Campos, na época eu era secretário-geral do partido, é natural que venha o pessoal do interior reivindicado. Mas acomodou o governo, atendeu uma pouquinhas reivindicação. Também o pessoal que não conseguiu ser atendido já desistiu desse possível participação no governo. Mesmo assim, temos um relacionamento pessoal bom. Agora, com relação ao item que você falou, é claro que o governador nos disse lá, nessa reunião, que ele realmente gostaria de participar. Agora, ele vai acompanhar. O próprio governador falou, eu não sei nem quem vai ser candidato. Tem um determinado candidato, que é amigo dele, que está no processo, que de dia, de manhã cedo está animado, de tarde já fala, não, eu acho que vou largar essa coisa. Quem que é esse? Não vou citar o nome, porque... Amigo dele, próximo dele, é vice-governador dele? Não estou dizendo. Não é esse? Eu não estou falando, dizer que é amigo dele. Fala, não quer. Aí outro fala, porque não. Porque ele muda de humor, eu acho que eu vou ser candidato, mas aí o outro já fala, não vai ter eleição, mês de outubro, talvez eu fique até... Então tem todo esse tipo de coisa. Eu acho que o governador está certo. Neste momento, nós estamos procurando construir a candidatura. Só vamos saber quem é candidato, doutora Tênia, depois do registro eleitoral. Pois né? Dia governador 17 vai saber quem ficou candidato, porque tem muita gente que quer ser candidato não tem documento, né? Governador, pode até não ter certidões. Para o governador, que é do DEM, né, é melhor ele não se meter, é melhor ele negócio, porque tem muitos aliados, etc e tal. Mas para o DEM, que tem o governador e o senador, não. É o seguinte, é melhor não ignorar os aliados. Não estamos ignorando. É essa questão. É que também tem uma orientação nacional. Quem que vai querer daqui a 4 anos coligar com o DEM? Depende do governo Mauro Mendes. Se o Mauro Mendes fizer um lugar do governo, nós vamos fechar até a porta, segurar para não deixar vir aliados demais compor o segundo governo de Mauro Mendes. Você tem dúvida disso? E aí falando sobre Você sabe como é que é? Quando o candidato é bom, todo mundo quer aproximar dele para apoiar a reeleição dele. Quando o governo é ruim, como o Pedro Táxi, as duras penas conseguiu 2 partidos, 3, para poder apoiá-lo, porque ele estava num governo desgastado. Né? E até falar em Pedro Táxi que ele está querendo ser candidato. Agora também, suplementar. Só colocar um outro ingrediente. Sim. Que não é pimenta. Não é pimenta, mas é um outro ingrediente nessa conversa aqui. O senhor falava o seguinte, de que o relacionamento da família Campos, de Jaime, de Júlio Campos, é muito bom com o governador Mauro Mendes. Aí, muito respeitoso. A gente falava aqui do Senado, vamos falar da eleição municipal. Aí é o seguinte, aí todo mundo está cansado de saber que o governador Mauro Mendes quer uma candidatura própria aqui em Cuiabá. Aí, enquanto isso, os irmãos Júlio e Jaime Campos estão flertando com Emanuel Pinheiro, que Mauro Mendes já falou que não vai com ele de jeito nenhum. Isso não é uma área de atrito? Veja bem, eleição municipal é eleição municipal. Governabilidade, relacionamento político, administrativo é outro. A eleição municipal já está colocada, eu já falei aqui no seu programa, né, de meio-dia, de que no dia que inaugurou a Avenida Herder Cândia, em novembro do ano passado, foi feita uma reunião nossa, do partido, aqui em Cuiabá, com o governador Mauro Mendes. Nesse dia discutiu-se a possibilidade de termos candidato próprio à eleição de Cuiabá. E foi delegado pela executiva estadual do partido a competência de conduzir o processo sucessório de Cuiabá ao governador. Ele ficou não só de escolher o candidato, por sinal os 3 candidatos, 4 lembrados, são justamente pessoas da mais profunda ligação com ele, que era o deputado Fábio Garcia, que é o doutor Gilberto Figueiredo, secretário de Saúde, o próprio doutor Mauro Carvalho, chefe da Casa Civil, e mais o que foi lembrado o nome, mais 2 outros, Rogério Galo e Marcelo Padeiro. O que ocorre? Este problema de sucessão municipal está nas mãos do governador. O governador vai decidir o que fazer com relação. Tanto é
que nós não estamos miscuindo na política municipal. É claro que há uma ala do DEM, eu não posso mentir para você Antero, de que tem muita gente do DEM que acha que poderíamos compor com o MDB, apoiando a reeleição do Emanuel Pinheiro, já garantindo o apoio do PMDB para 2022, reeleger o Mauro Mendes. Falei, olha, acertaria com o Carlos Bezerra, com toda a culpa do MDB, Janaína Ribeiro, olha, o DEM não lança um candidato em Cuiabá, mas vocês garantem o apoio para a reeleição do Mauro. Mas isso aí foi excluído, essa possibilidade. Mas o senhor pertence à ala de que é possível esse entendimento, né? Poderia ser possível, não resta dúvida alguma, não vejo muita dificuldade. Mas o governador dificilmente aceitaria essa hipótese, ele prefere talvez nem ser reeleito governador se tiver que fazer esse tipo de composição agora. E o senhor saiu da reunião lá da candidatura ao Senado. Foi de manhã ou de tarde essa reunião aqui? De manhã, com o governador. Né? E foi para uma reunião com o Emanuel Pinheiro, né? À tarde e à noite. Pedir apoio para a sua candidatura ao Senado, evidente, né? Ninguém joga apoio fora, não é isso? Reunião, sim. O senhor terá apoio do Emanuel Pinheiro? O senhor acha que terá o apoio do Emanuel Pinheiro? Bem. O senhor já pediu o apoio do Emanuel Pinheiro? Sim, não só dele. Estava presente eu, Nery Guelli, Max Ruse, todos os pré-candidatos que estão hoje. Teve uma nova reunião com a presença do Nilson Leitão, numa frente ampla para lançarmos um candidato viável para enfrentarmos os dois candidatos vinculados ao agronegócio. Quer dizer, está o senhor, Nilson Leitão, Nery Guelli, Emanuel Pinheiro e Max Ruse para lançar um candidato viável para enfrentar o vice-governador do Mauro Mendes. Não, mas ele está disputando não como vice, está disputando como candidato do PDT, Antero. Se eu desvincular esta figura íntima, o Pivetta não tem tanta intimidade assim de ser candidato do Mauro Mendes. Ele só foi vice-governador do Mauro Mendes em 2010. Pois é, mas não é assim, porque ele é vice-governador e por que tem ele largar o cargo para ser candidato? Ele tem mandato até 2022, ele poderia muito bem demonstrar a lealdade, o companheirismo, ajudar. Ele tem um vice-governador com duas secretarias. Sim, para a educação. Agora, a minha candidatura é subapartidária. Eu quero o seu apoio, Antero. Eu já conversei com você. Se você não quisesse ser marqueteiro do Pivetta, eu queria você para fazer o meu marketing político. Eu não sou marqueteiro de ninguém. Ele está dizendo que você já foi... Aqui, então, quem que não quer o apoio de um cara craque como você? Nesse minuto aqui... Lúcio Soares, eu queria a sua voz falando agora eu queria só completar. Antero, só queria colocar o seguinte para ele, que sobre o vice-governador Otaviano Pivetta. Mas será que ele não terá o apoio declarado de Mauro Mendes, que falou assim, avisou para vocês, avisou o seguinte, na reunião lá com o DEM, falou, olha, eu não vou atender o pedido de vocês, não vou ficar neutro, eu vou declarar quem terá o meu apoio. Será que não vai ser o Otaviano Pivetta? Pode ser, eu não sou Mauro Mendes, tem que perguntar para ele, né? Eu não sei, ou pode ser o Carlos Fávaro, que mas também tem muita proximidade. Né? Aliás, o governador, até antes, gostaria que nós apoiássemos o Carlos Fávaro, porque baseado na eleição do... Mas é que o diretório nacional do DEM incumbiu-nos de ter um candidato. Eu gostaria de sair de 6 para 7 senadores. Tanto é que eles vão ajudar o que for possível a eleição de Mato Grosso. Mas, senador, então eu vou voltar para uma segunda questão. O DEM vai ser oposição lá em Brasília. O DEM não, o PDT vai ser oposição a Brasília. Ele diz que ele vai para o Podemos se eleger. Tem aquele boato, né? Que eleito o Pivetta, ele muda para o Podemos, né? Imediatamente, o outro, não sei como que vai ficar. Não, mas tanto faz, PDT, o Podemos, o Podemos e o PDT são oposição, né? São oposição, né? O que não é característica do Otaviano Pivetta, né? Otaviano Pivetta é mais... Um homem do agronegócio, um homem forte da indústria, um homem de visão. Eu admiro muito o Pivetta, gosto dele, do estilo dele de trabalhar, é trabalhador, não vou reconhecer, como também me dou muito bem com o Carlos Fávaro, está fazendo um bom serviço lá em Brasília como representante do estado de Mato Grosso lá, transita bem, tem bom senso, equilíbrio, mas vamos disputar voto. A vaga é uma, vamos para a luta, né? Senador, então eu vou repetir uma das perguntas que eu fiz agora há pouco. Há de acordo com o que eu tenho lido, que há os dois grupos, o grupo do Campos e o grupo do governador em choque. Se o governador apoiar ou o Pivetta ou o Carlos Fávaro, isso não ficará visível esse confronto desses dois grupos dentro do DEM? Porque o DEM
já tomou partido, que é um candidato do senhor, por exemplo, para o Senado. Sim, mas o DEM tinha que disputar essa vaga, né? Ou diretamente com o candidato ou com uma suplência. Nada disso foi oferecido para o DEM. O DEM não pode, tem que sobreviver. É um partido forte em Mato Grosso e que tem um nome bom para disputar, que sou eu. Mas não fica visível esse rompimento entre os dois grupos? Aí vai depender do momento, né? Eu acho que nesse momento Como é fazer que previsão... Como é que explica o senhor candidato ao DEM e o Mauro Mendes não apoiar o candidato ao DEM? Ele que Isso tem que explicar, rompe, isso rompe ou não rompe definitivamente? Olha, minha opinião, pessoal, vai espatifar isso que nem no ano 3000 junto. Não sei não, vamos ver. Uai, vocês vão aceitar o governador filiado ao DEM não apoiando o candidato ao DEM. Tá, tudo beleza, vida Vai que depender segue. da executiva nacional, né? Né? Porque o DEM tem um estatuto partidário. Você vai filiado ao DEM, você assina uma ficha e diz um parágrafo: concordo plenamente com o estatuto partidário. Tem uma lei da fidelidade. Ou seja, aí o partidária. governador pode ser expulso, é isso? Não sei. O estatuto do partido prevê várias... Eu acho Punições. O governador não vai tomar um risco disso aí. Eu acho que o governador é o melhor caminho para ele. É o que nós pedimos. Neutralidade, fica bem com todo mundo, não precisa se desgastar com ninguém, e qualquer um dos três ligado a ele, porque outros não são. Falar que Gisele Simone é do DEM, não, ela é funcionária do governo, ocupa um cargo comissionado, mas nunca foi ligada a Mauro Mendes, não votou no Mauro Mendes, foi da coligação do Pedro Táxi. O Neri Geller também foi do PP, do Hélio Fagundes. Não foi da... então, o Neri Geller também foi do Hélio Fagundes. Então, quer dizer, aquele outro menino que se diz que Maxi, foi do Pedro Táxi, quer dizer... Pois veja bem, quem que o senhor uniu aí para enfrentar o vice-governador? O senhor, o PSB do Maxi, que foi contra o Mauro, o Neri, que foi contra o Mauro, todos que o senhor estou aí essa eleição foram contra o Mauro. Quer dizer, é o senhor com a oposição, o senhor liderando a oposição contra o vice-governador. Mas ninguém está liderando contra Mauro Mendes. O Mauro Mendes não declarou que Piveta é candidato dele. Ele não foi numa reunião. Custava ele falar: olha, Júlio Campos, não saia candidato, vocês têm que apoiar a Piveta. Custava. E nessa reunião, aí o partido decidia se quer ou não. E nessa reunião aí de Nilson Leitão, com Neri Geller, com Júlio, com Jaime Campos, com Manuel Pinheiro, também foi dito o seguinte lá. E o Blairo Maggi ficou revoltado. Mentira. De que teria dito lá o seguinte: olha, nós temos que arrumar um candidato único aqui para enfrentar os tubarões. Não, aí que essa palavra Blairo Maggi disse que foi tirar até satisfação com o Neri Geller por causa Deu disso. uma puxada de orelha no Eu Neri, que tá ardendo a orelha do estive Neri até com o hoje. Blairo Maggi, visitei o Blairo Maggi, até brinquei com ele. Senador Blairo Maggi, o senhor não me empresta a dona Terezinha Maggi para ser minha primeira suplente? E aí, ela aceitou? Não, o Blairo falou: não, eu estou fora da política, Júlio, ninguém meu vai entrar na política. Você poderá ter até o voto da Terezinha, da minha mãe, parte da minha família gosta de você por questões de amizade do meu pai André, o senhor André, né, que eu sabe que eu fui muito amigo dele, eu fui o cara que incentivei e pedi para o senhor André ocupar lá aquela região do Sapezal, naquele tempo que eu estava colonizando aquela região do noroeste Mato Grossense. Então, mas... Não, ele falou, ele até deu uma sugestão: você tinha que pegar um suplente do Nortão e um da região sul do estado. E até ainda sugeriu alguns nomes. Olha, eu não vou ser candidato, Júlio Campos, mas não vou apoiar você, mas também não sou contra a sua candidatura, porque eu transito bem em determinados, porque eu tenho muito voto dentro da família Maggi, né? Não resta dúvida, por questões outras. Fora aquela eleição lá de Várzea Grande, o senhor falou dela aqui no início do programa, onde foi derrotado para Murilo Domingos. Sim. O último mandato que o senhor teve foi o de senador, encerrado Não, deputado federal. Deputado federal, encerrado em... 2015, com a Dilma. Encerrado... Janeiro de 2015, 31 de janeiro de 2015. 2015. Eu fui em 2011, 2015. Aí um questionamento que 5 anos atrás. Um questionamento que se faz hoje em relação a esse anúncio da pré-candidatura do senhor ao Senado, o questionamento que faz é o seguinte: Sim. Será que Júlio Campos tem musculatura política suficiente para entrar numa eleição como essa para o Senado? As pesquisas internas dizem que sim, e melhor do que muitos desses tubarões, desses fortão que vocês acham que domina Mato Grosso, que ocupa palácios, que ocupa altos cargos. Faça pesquisa. O próprio senador Antero
É um marqueteiro, deve ter pesquisas internas, ele sabe. Consulte. Hoje eu vi uma pesquisa patrocinada pelo PSDB Nacional. A musculatura do Júlio está melhor do que de Clive Hulk. E aí é o seguinte, aí como o senhor está... Mas está quanto então? Hein? Tá quanto? Eu não posso falar porque o tribunal... Mas você pode falar mais ou menos, você não pode falar o número exato. Mas assim, não, eu tô quem que lidera? Eu estou bem em primeiro lugar, liderando, e os dois outros segundo colocado é o vice-governador e o ex-deputado Leitão. Confirmando-se a candidatura... Em seguida, a surpresa minha foi que aquela força do deputado Medeiros, que todo mundo achava que ia ser, e da própria Gisela, a Gisela foi muito bem colocada aqui em Cuiabá, a partir daqui não existe. E também o próprio Medeiros tem um resíduozinho, mas também divide muito com o Nelson Barbudo e divide muito com o Tário do Sargento Eliseu. Confirmando-se essa candidatura do senhor ao Senado, lá na campanha pode ter um outro questionamento. Sim. Júlio Campos, por estar aí há mais de 40 anos na política, não estaria ultrapassado para aspirar esse cargo ao Senado? E como é que o senhor responde esse questionamento? Veja bem, eu acho que os maiores líderes do mundo, professor, são acima de 70 anos. O Sanders está disputando a presidência da República dos Estados Unidos pelo Partido Democrata com 78 anos, liderando as pesquisas. O presidente Trump vai enfrentar uma reeleição com 73 anos. Quer dizer, a Margaret Thatcher foi primeira-ministra com mais de 70 anos. A nossa, da Alemanha, né, também tem mais de 70, todos. Quer dizer, só aqui no Brasil, que uma pessoa acima de 60 anos é velho, é idoso. Eu estou com 73 anos, mas com inteligência, Adélio, com capacidade mental, com força física, melhor que muitos garotos de 50, 60 anos, que estão empedernidos, viciados. Eu sou um cidadão muito bem posicionado em termos de saúde. Estive essa semana em São Paulo, fiz um check-up completo com relação porque eu sabe que eu sou um cliente especial, porque eu sou transplantado, né? Quer dizer, eu não posso tem que estar bem acompanhado. Fui fazer a minha revisão médica e está tudo bem. Quer dizer, estou em condição de disputar. Eu achava que eu tinha sido esquecido, mas sabe que eu pintei voto em todas as cidades do estado, aonde foi pesquisado, Júlio Campos pontuou 5, 10, 15, e assim foi, por isso eu saí em primeiro lugar. Claro que aqui na Baixada Cuiabana, Cuiabá, Vaza Grande, Pocomé, os municípios nossos, né, eu tenho uma colocação bem melhor, mas o interior todo, eu fiquei surpreso. Rondonópolis, uma cidade que eu acho mais difícil, né, tive 10% da pesquisa, saí muito bem, só perdi para o Medeiros. Quer dizer, então o resultado, a gente tem uma consciência de que o eleitorado em Mato Grosso, embora renovou bastante, mas eu também estou atuante. Eu estou na mídia social, eu estou no Facebook, no Instagram, eu estou diariamente no Zap, participando dos grupos de debate, entro nos debates. Quer dizer, então, eu acho que eu estou preparado. Minha cabeça está ótima, estou entusiasmado, e tenho capacidade técnica, capacidade jurídica, capacidade econômica, tudo para disputar um bom mandato, de ser um bom senador para o Mato Grosso. Só me resta esta. É a última oportunidade que eu vou ter. Hoje o cidadão fala, mas porque é a última chance. Se eu não for candidato agora, não vou ser mais, né? Porque a idade é inexorável. E eu tenho que aproveitar o momento que eu estou no auge da minha inteligência e da minha capacidade. Quem que pagou essa pesquisa? Vocês fizeram uma cota para pagar a pesquisa? Cada um contribuiu um pouquinho? Como é que foi o pagamento? Eu acho que foi assim, né? Foi assim. Fez uma divisão. Nós vamos aqui ao nosso último intervalo comercial e daqui a pouquinho estaremos de volta. Nós estamos de volta com a notícia de frente desta terça-feira de Carnaval. Estamos aqui numa entrevista especial aqui
com o ex-governador e ex-senador Júlio Campos e atual pré-candidato ao Senado pelo DEM. Só resta saber aí se o governador Mauro Mendes, que é do DEM, vai também apoiar o candidato do partido dele. Mas vamos atravessar a ponte agora. Sim. Vamos atravessar a ponte. O DEM, Júlio, Jaime Campos já chegaram num acordo sobre o que é que vai acontecer lá na sucessão de Lucimar Campos? Infelizmente não. Ainda o Jaime, a Lucimar, o presidente do diretório acharam melhor priorizar a eleição do Senado, agora 26 de abril. Ah, que beleza. Eles falaram que iam decidir em março. Agora, por causa do Senado, vão deixar para depois de abril. Maio. Agora o prazo fixado, maio, né? 15 de maio, após o aniversário da cidade, nós vamos... Agora já tem muitos pré-candidatos, né, Lúcio? Candidato, pré-candidato é que não falta. Só na equipe da Lucimar, lá da prefeitura, tem o Calil Baracate, a professor Silvio Fidelis, o engenheiro Celso, né? Luiz Celso, o vice-prefeito José Azama e tem mais um. Aí vem o vereador Fábio Tardim, presidente da Câmara, quer ser, o vereador Chico Curvo, aliado do PSD, quer ser, e surgiu agora mais o Júlio Pacheco, presidente do DEM, também muito ligado ao deputado Botelho, que quer ser. Mas eu acho que voltou a comentar lá dos meios que no ano que vem, quer dizer, no mês de maio, quem sabe o deputado Botelho ainda aceite a possibilidade de ser o candidato de consenso. E tem um que está acreditando que vai dar uma nova surra em vocês. Que é o Fábio Vergamati. Não é esse não. E tem um homem lá da boate. Não. Bom, o homem da boate... Da Garpom. Do Galpão. Gingo, não sei o negócio assim. Bino do Galpão. Bino do Galpão. Bino do Galpão, eu entrevistei e falei, você é candidato? Ele falou, sou candidato à mudança. Eu falei, o que você acha da Lucimar? Ótima prefeito. Eu falei, quem que será o futuro prefeito? Quem Lucimar e Jaime abençoar. Eu falei, tá bom. É um bom nome da oposição. O senador Antero, o índice de aceitação da Lucimar é muito mais elevado, 80% da população. Aliás, a grande Mas quem está animadíssimo para enfrentar e derrotá-los, mais uma vez, é o Wallace. O doutor, olha, esse é um candidato realmente forte. Eu não sei se a legislação eleitoral vai permitir ele ser candidato, porque ele foi cassado pelo Tribunal Regional Eleitoral. E parece que quem é cassado, né, por um pleno, colegiado pleno, e quem tem contas rejeitada pelo Tribunal de Contas, fica inelegível. Não sei se ficou por 8 anos que estão vencidos. Já está vencendo? Não, mas tem 8 anos. Tem 8 anos. E tem também... O Lucimar tem só 5 de prefeita. Tem 8 anos. E tem também um empresário, Flávio Vargas. Flávio Vargas, do PSB de Maxi. Está trabalhando, é um bom sujeito, um grande empresário, um dono do frigorífico, né? É um cidadão de bem, né? Agora, vamos conversar, mas todos eles têm essa condicionante, né? De que quer ser candidato, quer fazer oposição, mas não quer ter a Lucimar pela frente. Mas quer ter o apoio da Lucimar. Quer ter o apoio da Lucimar. O próprio Adson já mandou recado que está à disposição. Quer dizer... Você falou que o Jaime não ficou muito animado, que só candidatura? Não, ficou animadíssimo. Está mais animado que eu. Ainda bem, né? Porque o Jaime, você sabe... Quer dizer que o Lucimar que apoia também. Sim, muito. Lucimar Campos é a maior entusiasta da minha candidatura. Né? Por isso foi feita essa frente ampla, né? Da Baixada Cuiabana. Estamos com o apoio de vários prefeitos, né? Aqui do Barão do Belgaço, Livramento, Poconé, só não consegui ainda o apoio da Thelma de Oliveira, né? Mas que estou tentando através dos familiares. Mas se o PSDB tiver candidato, Thelma vai apoiar o PSDB. Mas se o Nilson Leitão virar meu suplente... E ele topa isso? Olha, o convite foi feito, né? Ele está estudando, ele quer ser candidato, é um entusiasta, é um guerreiro, né? Muito batalhador. Mas eu acho que seria uma dobradinha boa, né? Cuiabá, Sinop, né? E a outra suplente ficaria para o Sul, a critério do deputado Maxi, de alguém da região, né? Daqui para Araguaia, quem poderia ser o segundo suplente. Mas, senador, voltando para Várzea Grande, daquela lista que o senhor acabou de elencar aqui, o vice-prefeito, que tem sido um bom vice-prefeito, excelente, evidentemente, e tem a origem lá no Cristo Rei. Que é importante. Desses nomes todos, ele não aparece em destaque? Eu acho que... Ou não? Não, eu acho que sim. Eu acho que se fosse depender só da prefeita Lucimar,
decidir quem vai ser o meu sucessor, eu acho que o Zé Azama já estava, né, praticamente escolhido. Porque é sócio do Dudu, né? Não é não sócio, é que o Zé Azama é um vice muito leal. Ele nunca procurou atrás, só ajuda a prefeita. A Lucimar delegou para ele a subprefeitura lá do Cristo Rei e ele fez um trabalho magnífico. Hoje nós sempre tivemos dificuldade no Cristo Rei política, Tero. Desde a eleição da minha sucessão, eu criei o Cristo Rei, fundei o Cristo Rei, mas quando foi a minha sucessão, né, o branco já tivemos dificuldade, porque o Cristo Rei é multirracional, é diferente. E o Azama é um grande líder lá, é um empresário de sucesso. Ele é cunhado do Tião da Zaeli, que foi vice-prefeito, que foi prefeito de Várzea Grande. Então ele mexe com o esporte. Ele é vice-presidente operário junto com o Dudu. Por isso o entrosamento muito grande. Ele ajudou agora a reconstruir o estádio Dito Souza e o campeonato estadual está sendo no Dito Souza. Né? Então tudo isso aí soma a favor do Azama, que é um grande quadro e ele tem uma facilidade, que ele não tem indiferença com ninguém. Ele é bem relacionado com todos os outros pré-candidatos. Mas você acha que Várzea Grande? Porque Cristo Rei responde por 40%, 28% do eleitorado de Várzea Grande. E você acha que os outros 72% vão votar num candidato a prefeito do Cristo Rei? Não vejo nenhuma dificuldade, porque o Cristo Rei hoje é muito integrado com o Várzea Grande. Não tem aquela emancipação do Cristo Rei não e tal, tem nada disso. De ali virar um município. Não, mas não tem, é muito pequeno. Sabe que o Cristo Rei aqui da Avenida FEB para baixo até a beira do Rio Cuiabá não dá 100 metros quadrados, 100 quilômetros quadrados. Por que é essa oposição no Cristo Rei? Vocês sempre tiveram dificuldade no Cristo Rei e no Parque do Lago. Principalmente Parque do Lago. Cristo Rei e sempre não. tiveram dificuldade no Cristo Rei e Parque do Lago, É. porque quando para cá veio, ele se estabeleceu lá, foi o Celso Quintela, que foi o grande adversário seu na disputa de prefeito. Não, uma vez o Celso Quintela disputou uma eleição e ele foi o terceiro colocado. Primeiro lugar foi Jaime Campos, com 4 mil e poucos votos. Segundo lugar foi a professora Sarita Baracate, com 2 mil e poucos votos. Terceiro lugar foi o Quintela, com 800 e poucos votos. Quarto lugar foi o Agrícola Pompeu, com 700 e poucos votos. Quer dizer, nunca foi um grande líder. Vocês criaram um mito, o MDB, a oposição naquela época, tentando inviabilizar a minha eleição de governador, criou aquele mito que o Celso Quintela foi morto amando política. Não teve nada disso. O Celso Quintela, que Deus tem em bom lugar, que a sua alma seja abençoada, ele era um homem muito atritado, era um homem muito violento. Ele invadia terras, tomava propriedade no nortão do estado. Tanto é que ele teve um atrito que até hoje o Várzea Grande não perdoa. Ele deu um tapa na cara da professora Sarita Baracate em pleno comício do PMDB. E ambos eram candidatos de sublegenda, ele pelo MDB 2, a Sarita pelo MDB. Ele não respeitou nenhuma pessoa que era venerada. Você sabe que a figura da Sarita é uma figura suprapartidária, venerada por todos os varzegrandenses, porque foi a primeira mulher que foi prefeita da cidade, foi a primeira mulher deputada estadual de Várzea Grande, quer dizer, então... E ele era meio truculento, infelizmente. E houve aquele incidente logo após a eleição nossa. Quer dizer... Eu só quero fazer aqui uma pergunta histórica. Para restabelecer aqui uma questão da composição histórica, aproveitando a presença do nosso... historiador. Professor Lorenberg. O que tem de verdade? O senhor deve grande parte de sua carreira política ao Caboclo, que era presidente da Câmara de Várzea Grande. Porque num determinado momento que o senhor era prefeito, não se sabe por qual motivo, o senhor chegou a fazer uma carta de renúncia, entregou para o Caboclinho, aí o seu fiote ficou sabendo da carta, chamou Djalma Metelo, que era o advogado seu, foi beber com o Caboclinho lá no Cavu, ali na Várzea Grande, aí beberam lá à vontade, e aí o Caboclinho devolveu a sua, porque era assim, a renúncia sua, e a vice-prefeita Josefina falou que não ia assumir. Nós temos e quem assumiria era o Caboclo, presidente da Câmara.
E aí o Djalma foi lá e convenceu o caboclo, etc. Não houve nada. Só para o registro caboclo foi histórico. grande amigo meu. Pois e é, era mas fez presidente isso, da não Câmara. fez isso? Ele era marido da Sarita, foi eleito por uma coligação contra mim, na coligação do Rubens dos Santos, e eu, imediatamente que fui eleito, Antério, eu chamei todos os 7 vereadores, falei, aqui acabou briga, acabou a Arena 1, Arena 2, vai ficar todo mundo Arena Vaza Grande. E consegui depois fazer o caboclo, meu líder, e em seguida presidente da Câmara. Quando veio o pedido de impeachment de Júlio Campos, que o desembargador, hoje desembargador, na época o juiz, o Dílio de Freitas, mandou me afastar do cargo de prefeito, por causa de um problema que houve na Secretaria de uma carta de afuramento, né, que teve na prefeitura, realmente eu recebi uma convocação para afastar. E tinha que cumprir aquela decisão judicial. Só que quem tinha que fazer o meu afastamento era a Câmara Municipal, né? O caboclo, como era meu aliado, sumiu da cidade, né? Não, e a carta da reunião? Não, eu não cheguei de fazer carta da reunião, porque o Djalma entrou com um mandato de segurança e o desembargador Sérgio Martins, na mesma hora, autorizou o meu retorno para a prefeitura e não chegou nem a afastar. Eu devo essa gratidão ao caboclo porque ele subiu da cidade. Foi um grande amigo, tanto é que nós homenageamos ele com uma escola com o nome dele, porque realmente foi um grande companheiro. Pai do Nico Baracate e avô do Calil Baracate. Gente assim, muito fina. E assim nós chegamos ao final da notícia de frente de hoje. Muito obrigado, ex-senador Júlio Campos, obrigado, Antero, obrigado, professor Lorenberg, e nós estaremos de volta amanhã. Bom dia a todos. Bom dia, obrigado.